Boa noite, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast Atualiza da F5 Assessoria. Se você ainda não entrou no canal, não sabe quem é e não sabe o que a Atualiza está trazendo para os empreendedores, aproveita este momento, entra lá no canal, se inscreve para você poder fazer as perguntas e ver também o conteúdo que a gente já colocou lá para vocês. São muitos profissionais gabaritados que são profissionais bem preparados no mercado, que estão trazendo muitas novidades para vocês sobre vários assuntos, tá? Super interessantes, porque nós só trazemos assuntos empresariais nesse canal. E se você me perguntar quem é a F5 Assessoria, a F5 Assessoria terceiriza processos de financeiros e processos de RH. Então, se você realmente precisa de um trabalho de consultoria e um trabalho de financeiro, um trabalho de consultoria de RH, uma terceirização de folha, pode procurar a gente. Além disso, fazemos recrutamento e seleção para sua empresa. Se você tem dificuldade de encontrar um bom profissional, aproveita, chama a gente, que a gente vai com toda certeza te atender muito bem, tá bom? Pesquisa a gente lá, entra lá www.f5bpo.com.br. Aproveita, não perde essa oportunidade, conhece o nosso trabalho, temos muitos parceiros e podemos te oferecer muitas condições, tá? Gente, hoje vamos falar sobre previdência, tá? É importante previdência? Com toda certeza. Nós trabalhamos com muitos parceiros, tá? Para quem não sabe, nós vamos falar no finalzinho dessa live sobre as questões de parceria, mas trabalhamos também com um espaço de podcast que é do Dr. Sérgio Medeiros, tá? Que é um médico e ele tem um aplicativo agora que para você que trabalha no digital é muito interessante e muito importante, porque o que ele faz? Ele faz a medicina online. Então, se você precisa desse tipo de trabalho, baixe o aplicativo, é muito importante para você entender como funciona e otimizar os seus gastos também, né? Além disso, temos a parceria com a doutora Lidiane Sense. Se você ainda não conhece o trabalho da doutora Lidiane, ela é odontologista, mas faz aplicações também, procedimentos. Se você estiver precisando de alguma coisa para dar aquela levantadinha no seu sorriso, seja ele através de um aparelho ou através de um botox, através de um fiozinho de extensão, vai lá, corre lá que a Lidiane te ajuda, tá? Se você quiser trazer benefícios para sua empresa, né, e está contratando um colaborador, se me perguntarem no recrutamento, primeira coisa que ele pergunta, salário. Segunda coisa, benefícios. Então, se você quiser uma parceria e quiser trazer isso como condição para o seu colaborador, a Lidiane também oferece isso para você. Corre lá. Nós estamos situados em Curitiba, na Francisco de Rosso, tá? Se você precisar, entre em contato com a Lidiane, procura aqui abrir esse QR Code, que com toda certeza a Lidiane vai te ajudar. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre previdência e para isso eu preciso trazer alguém com muito conhecimento na área, gente, né? Previdência não é todo mundo que entende, né? Muita gente me falou hoje, Karina, eu preciso muito do link, não entendo nada de previdência, né? E nós estamos falando de pessoas com conhecimento de mercado, conhecimento administrativo, conhecimento financeiro, que realmente não tem obrigação de dominar todos os conteúdos, né, do mercado. Então, previdência é importante? Muito. Talvez hoje que você é muito jovem, talvez não faça sentido. Mas amanhã, com toda certeza, você precisa entender deste assunto. E para isso, quero ler um belo currículo para vocês aqui, de uma amiga minha. Gente, eu estou falando de uma amiga de muitos anos, tá? Eu era solteira quando eu conheci ela. Então, vamos lá. Ela é formada em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba em 2004, ou seja, nós temos muitos anos de carreira aqui, né? Pós-graduada em Direito do Trabalho e Processos do Trabalho. Após a atuação na área, percebendo as dificuldades dos seus clientes junto ao INSS, o que ela foi fazer? Pós-graduação em Direito Previdenciário na Escola da Magistratura. E ela, além disso, gente, tem muitos artigos publicados e muitos artigos publicados já aqui, a doutora. E ela também é proprietária de um escritório que é o Inaba Vicense Advogados. Nós estamos falando de alguém que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário de Araucária.
Me desculpe se eu errei alguma coisa aqui com todo esse conteúdo, mas ela vai entrar e já me corrige, tá, gente? Se for o caso, quero apresentar para vocês doutora Caroline Inaba. Seja muito bem-vinda, doutora Caroline. Olá, tudo bem, Karina? Uma satisfação estar aqui conversando contigo. Doutora, me corrige. Daí, será que falei tudo certinho? O currículo é extenso? Quase, quase. Eu realmente sou formada pela Faculdade de Direito de Curitiba, quando ainda era Faculdade de Direito, não era Unicuritiba. Uhum. Sou pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Unicuritiba. Mas a minha pós-graduação em Direito Previdenciário foi feita pela Escola da Magistratura Federal, aqui Ah, do perfeito. Paraná. Um curso excelente, com excelentes professores, foi um grande aprendizado e foi uma mudança na minha vida. Ali que eu comecei a entender o direito previdenciário na sua totalidade, na beleza inteira que ele tem. Perfeito, é isso mesmo, doutora. Importante corrigir por quê, gente? Porque senão você vai ficar com a informação equivocada, depois você, né, procura saber, vai atrás da biografia da pessoa, acaba não encontrando o que foi dito aqui. Então, eu prefiro fazer essa correção para que realmente você tenha todas as informações bem corretas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre previdência, doutora. Sim, vamos sim, Karina. A previdência é um assunto difícil, Uhum, delicado, que uhum. ninguém gosta de tratar, porque afinal de contas ninguém gosta de pagar imposto. Porém, a previdência social, ela no fim ela traz um grande benefício para toda a sociedade, né? Ela traz para um todo, porque a partir do momento que ela garante o bem-estar dos idosos e dos doentes, ela traz um benefício na sociedade como um todo, né? Excelente, isso mesmo, Carol. É bem importante falar sobre isso, né? Bom, e como diz a doutora Adriana, vamos começar do começo, né? Então, fala um pouquinho para a gente, esclarece o que é o INSS. Então vamos lá. O INSS, ele é uma autarquia federal, ou seja, ele é um representante do governo que cuida dos segurados. O INSS, ele cuida de quem está dentro do sistema, que são os segurados, que são as pessoas que pagam a contribuição previdenciária ou que se encontram no período de proteção, que a gente chama de período de graça. Então, ou atualmente continua contribuindo, ou está dentro do período de graça, que depende de cada categoria, né? Existe um período diferente, mas, por exemplo, para os empregados, nós temos aí um período de graça de até 2 anos, que ele não precisa pagar e ainda assim ele tem uma contribuição, tem um benefício do INSS. Nós temos que pensar que o INSS é um seguro, como por exemplo um seguro do carro. Nós pagamos para ter direito ao benefício da proteção. Só tem direito quem contribui. Só que nesse caso, o nosso seguro, ele é pago por meio de um imposto, né? Ele é pago pelo tributo, que é a contribuição previdenciária, que é obrigatória para todas as pessoas que exercem atividade remunerada. Então, trabalhou, recebeu o salário, obrigatoriamente deve contribuir, né? Como é o caso dos microempreendedores individuais. Então, sempre no exercício da atividade remunerada, gera a obrigação tributária de pagar a contribuição e aí sim temos a proteção do INSS. Mas você vai me perguntar, mas todo mundo que trabalha, recebe remuneração, tem que pagar. Mas tem outra possibilidade? Tem sim. O segurado facultativo é aquele que não exerce atividade remunerada. Então, ele pode pagar voluntariamente, mas é a única hipótese que se pode pagar voluntariamente. As demais têm caráter obrigatório. Enfim, o INSS busca a proteção, não é como eu disse, de toda a sociedade, de todos nós. Perfeito, isso mesmo. É bom a gente fazer algumas comparativas
mais simplificadas, né? Nós vamos ter muitos microempreendedores também aqui ouvindo e para entender sobre o assunto também, né? E eu acho que mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais para eles, com toda certeza, né? A doutora Caroline também trabalha com muitos microempreendedores e a ideia aqui é facilitar o assunto para que você realmente entenda, né? Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre o desenvolvimento dos trabalhos que a doutora Caroline desenvolve, né? Então, fala um pouquinho para nós sobre os assuntos que vêm até o escritório de vocês hoje, doutora. Bom, como a Karina disse, o meu escritório é em Araucária, né? E eu sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário de lá. E no meu escritório eu atendo muitos trabalhadores rurais, né? Por causa da região, mas também atendo casos de pensão, de aposentadoria, as revisões, né? Que hoje está tão em moda falar da revisão da vida toda. E os pedidos de pensão e de auxílio-doença, principalmente, né? Mas o que eu gostaria de salientar não são os casos que eu atendo, mas sim os clientes que eu atendo que eu não consigo trabalhar em favor deles. Existem muitos clientes que aparecem no escritório, só que não tem contribuição. Então eles vêm ou doente, ou sofreram um acidente, ou já estão numa idade avançada e não vão receber nem a pensão, nem a aposentadoria, nem o benefício de incapacidade, porque nunca contribuíram. Então, assim, não há como atender, requerer um benefício sem estar no sistema. E para estar nos sistemas, nós temos que né, contribuir, nós temos que pagar. Então, Perfeito. nesses casos, infelizmente, o advogado não tem como atender, como buscar na justiça um benefício para a pessoa. E o que eu posso fazer é ajudar no sentido de ensinar, de dizer que precisa contribuir, de explicar como é que faz, né? Mas esse é um caso muito triste e é bem recorrente no meu escritório. Infelizmente, gente, a gente precisa entender, como a doutora falou, né? Se a gente não tiver dentro do sistema, a gente também não pode aproveitar dele, né? Então, a gente tem que entender, né? Eu brincava falando para alguns alunos, né, na época que eu lecionava, que é que nem fazer um depósito, você tem que ter uma poupança, né? É praticamente isso. Exatamente. Doutora, quem não paga o INSS, né, consegue se aposentar? Você falou um pouquinho sobre isso agora, né? Então, Uhum. tem condição de se aposentar? Olhe, depende. Os únicos trabalhadores que se aposentam sem contribuir são os trabalhadores rurais. Uhum. Existe uma categoria das pequenas famílias que fazem a plantação, né? Não são grandes produtores, são pequenos produtores em economia familiar que podem sim se aposentar sem contribuição. No mais, não há nenhuma hipótese, né? Quem nunca pagou não vai poder se aposentar. O que eu vejo no escritório é que alguns casos as pessoas vêm com contribuições ou porque pagaram um carnê antigamente, ou porque eles trabalharam com registro em carteira e daí a empresa fez as contribuições, então eles têm um período para trás. Nesse período atrasado, né, para trás, se ele já preencheu os requisitos para aposentar, mesmo que ele não esteja pagando hoje a contribuição, nós conseguimos aposentá-lo. Porém, se ele não preencheu os requisitos da aposentadoria, infelizmente o único caminho é voltar a contribuir para assim conseguir se aposentar quando preencher os requisitos, né? Uma vez preenchidos os requisitos, tem direito. Mas sem contribuição e sem preencher os requisitos, infelizmente não tem como se aposentar. Perfeito. Uhum. Então, que fique bem claro aí, gente. É muito importante você entender que você tem que ter esses depósitos e tem que ter a sua contribuição, né? Doutora, qual que é o tempo mínimo de contribuição para a gente se aposentar? Bom, o tempo mínimo de contribuição são 180 meses, que dá mais ou menos 5 anos. Mas o tempo de contribuição não é o único requisito para se aposentar, né? Mas o tempo mínimo de contribuição são realmente 180 meses. Perfeito. Esses meses
podem falhar entre um pagamento e outro. Por exemplo, se eu sair do emprego, fiquei um período sem, né? Ele vai estar fazendo toda essa contagem, certo? Sim, ele pode ter períodos sem contribuições intercalados, mas o INSS só vai contar nos períodos que tem as contribuições. Perfeito. Uhum. E ainda existe uma regra de idade, né? Sim, na verdade, hoje existem várias regras, Uhum. algumas com idade e outras sem idade. Então, assim, o que eu escuto muito no meu escritório? Ai, doutora, é verdade que agora só tem uma regra para se aposentar? Não, não é verdade. Depende. Uhum. Assim, a emenda constitucional 113, que saiu em 2019, ela mudou as regras, mas existem dois tipos de regras para se aposentar, na verdade, hoje. A regra atual, que é uma só Uhum. mesmo, mas existem as regras de transição, que são 5 diferentes. Uhum. Então, assim, para quem começou a pagar a contribuição previdenciária depois de 13 de 11 de 2019, existe uma regra só. Uhum. Tem que ter 180 meses de carência e 62 anos se for mulher ou 65 se for homem. Uhum. Porém, para as pessoas que já pagavam a contribuição antes de 2019, existem 5 regras diferentes para se aposentar. Umas pedem idade com tempo de contribuição, né? São idades diferentes, são tempos de contribuição diferentes, existe regra de pedágio. Então, assim, Karina, eu precisaria de uma live inteira para explicar todas as regras, né? São muitas regras, são muitos detalhes diferentes. Porém, o que eu posso aconselhar? Que se procure um advogado especialista na área. Os advogados previdenciaristas conseguem fazer uma análise de como é a sua situação contributiva, Uhum. quais regras você se aposenta antes, quais regras você pode se aposentar depois, né? E assim ele consegue te dar uma informação um pouco mais precisa, né? Então, Perfeito. assim, as regras são complexas, mas quem tiver interesse, eu tenho elas explicadas no Instagram do meu escritório. Então, se alguém tiver interesse, pode dar uma procuradinha lá, que ali tem todas as regras explicadinhas. Perfeito. Bom, a próxima pergunta seria, né, se é verdade que agora nós temos uma única regra, né? Parte disso você já respondeu, né? Então, você falou que Aham, realmente não, que, né, que existem várias situações e que depende muito da situação para a aposentadoria sair, certo? exatamente. São várias regras, né? Para quem já estava no sistema, para quem Uhum. já tinha pago alguma contribuição até o dia 13 de 11 de 2019. Perfeito. Aham. Então, vamos falar um pouquinho sobre microempreendedores, né? Então, assim, a gente sabe que os microempreendedores, né, eles pagam uma taxinha lá de seus 70, 50, R$ 70 e eles têm alguns benefícios a favor deles, né? Quais são esses benefícios que o INSS concede a esses tipos de contribuidores? Então, o MEI, ele tem direito à aposentadoria, Uhum. né? Aposentadoria e a aposentadoria por invalidez, que hoje já tem outro nome, né? A reforma denominou ela como aposentadoria por incapacidade permanente, salário maternidade, pensão, auxílio reclusão. São esses 5 benefícios: pensão, aposentadoria, Uhum. benefício por incapacidade temporária, salário maternidade e salário auxílio reclusão. Uhum. A gente ouve muito eles falarem sobre qual, né? São três aqui os mais procurados em questão, né? Que é a aposentadoria, né? Que eles também contribuem, né? E eu queria Uhum. abrir um parênteses aqui. Bom, primeiro, antes de falar sobre a aposentadoria do MEI, vamos falar sobre a maternidade, né? As pessoas acham que é só abrir. Ó, eu abri meu MEI há 30 dias atrás, mas o meu neném nasce daqui a 60 dias, né? Dá pra ter esse benefício, doutora? Né? Acho que não, né? Não, infelizmente não. Eu não sei se você vai lembrar, Karina, mas um pouquinho antes eu falei de carência. Uhum. A carência
ela é o número mínimo de contribuições que foram pagas dentro do prazo. Então, assim, todos os benefícios têm uma carência. Então, por exemplo, quando o MEI paga atrasado, ele vai ter um tempo de contribuição, mas não vai contar para a carência. Então, vamos pensar no seu exemplo, salário maternidade. Uhum. O salário maternidade precisa de... Sobre o desenvolvimento dos trabalhos que a doutora Caroline desenvolve, né? Então, fala um pouquinho para nós sobre os assuntos que vêm até o escritório de vocês hoje, doutora. Bom, como a Karina disse, o meu escritório é em Araucária, né? E eu sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário de lá. E no meu escritório eu atendo muitos trabalhadores rurais, né? Por causa da região, mas também atendo casos de pensão, de aposentadoria, as revisões, né? Que hoje está tão em moda falar da revisão da vida toda, e os pedidos de pensão e de auxílio-doença, principalmente, né? Mas o que eu gostaria de salientar não são os casos que eu atendo, mas sim os clientes que eu atendo que eu não consigo trabalhar em favor deles. Existem muitos clientes que aparecem no escritório, só que não tem contribuição. Então, eles vêm ou doente, ou sofreram um acidente, ou já estão numa idade avançada e não vão receber nem a pensão, nem a aposentadoria, nem o benefício de incapacidade, porque nunca contribuíram. Então, assim, não há como atender, requerer um benefício sem estar no sistema. E para estar nos sistemas, nós temos que né, contribuir, nós temos que pagar. Então, nesses casos, infelizmente, o advogado não tem como atender, como buscar na justiça um benefício para a pessoa. E o que eu posso fazer é ajudar no sentido de ensinar, de dizer que precisa contribuir, de explicar como é que faz, né? Mas esse é um caso muito triste e é bem recorrente no meu escritório. Infelizmente, gente, a gente precisa entender, como a doutora falou, né? Se a gente não tiver dentro do sistema, a gente também não pode aproveitar dele, né? Então, a gente tem que entender, né? Eu brincava falando para alguns alunos, né, na época que eu lecionava, que é que nem fazer um depósito, você tem que ter uma poupança, né? É praticamente isso. Exatamente. Doutora, quem não paga o INSS, né, consegue se aposentar? Você falou um pouquinho sobre isso agora, né? Então, tem condição de se aposentar? Olha, depende. Os únicos trabalhadores que se aposentam sem contribuir são os trabalhadores rurais. Existe uma categoria das pequenas famílias que fazem a plantação, né? Não são grandes produtores, são pequenos produtores em economia familiar que podem sim se aposentar sem contribuição. No mais, não há nenhuma hipótese, né? Quem nunca pagou não vai poder se aposentar. O que eu vejo no escritório é que alguns casos as pessoas vêm com contribuições ou porque pagaram um carnê antigamente, ou porque eles trabalharam com registro em carteira e daí a empresa fez as contribuições, então eles têm um período para trás. Nesse período atrasado, né, para trás, se ele já preencheu os requisitos para aposentar, mesmo que ele não esteja pagando hoje a contribuição, nós conseguimos aposentá-lo. Porém, se ele não preencheu os requisitos da aposentadoria, infelizmente o único caminho é voltar a contribuir para assim conseguir se aposentar quando preencher os requisitos, né? Uma vez preenchidos os requisitos, tem direito. Mas sem contribuição e sem preencher os requisitos, infelizmente não tem como se aposentar. Perfeito. Então, que fique bem claro aí, gente, é muito importante você entender que você tem que ter esses depósitos e tem que ter a sua contribuição, né? Doutora, qual que é o tempo mínimo de contribuição para a gente se aposentar? Bom, o tempo mínimo de contribuição são 180 meses, que dá mais ou menos 5 anos. Mas o tempo de contribuição não é o único requisito para se aposentar, né? Mas o tempo mínimo de contribuição são realmente 180 meses.
Perfeito. Esses meses podem falhar entre um pagamento e outro, por exemplo, se eu sair do emprego, fiquei um período sem, né? Ele vai estar fazendo toda essa contagem, certo? Sim, ele pode ter períodos sem contribuições intercalados, mas o INSS só vai contar nos períodos que tem as contribuições. Perfeito. Uhum. E ainda existe uma regra de idade, né? Sim, na verdade, hoje existem várias regras, Uhum. algumas com idade e outras sem idade. Então, assim, o que eu escuto muito no meu escritório? Ai, doutora, é verdade que agora só tem uma regra para se aposentar? Não, não é verdade. Depende. Uhum. Assim, a emenda constitucional 113, que saiu em 2019, ela mudou as regras, mas existem dois tipos de regras para se aposentar, na verdade, hoje. A regra atual, que é uma só Uhum. mesmo, mas existem as regras de transição, que são 5 diferentes. Uhum. Então, assim, para quem começou a pagar a contribuição previdenciária depois de 13 de 11 de 2019, existe uma regra só. Uhum. Tem que ter 180 meses de carência e 62 anos se for mulher ou 65 se for homem. Uhum. Porém, para as pessoas que já pagavam a contribuição antes de 2019, existem 5 regras diferentes para se aposentar. Umas pedem idade com tempo de contribuição, né? São idades diferentes, são tempos de contribuição diferentes, existe regra de pedágio. Então, assim, Karina, eu precisaria de uma live inteira para explicar todas as regras, né? São muitas regras, são muitos detalhes diferentes. Porém, o que eu posso aconselhar? Que se procure um advogado especialista na área. Os advogados previdenciaristas conseguem fazer uma análise de como é a sua situação contributiva, Uhum. quais regras você se aposenta antes, quais regras você pode se aposentar depois, né? E assim ele consegue te dar uma informação um pouco mais precisa, né? Então, Perfeito. assim, as regras são complexas, mas quem tiver interesse, eu tenho elas explicadas no Instagram do meu escritório. Então, se alguém tiver interesse, pode dar uma procuradinha lá, que ali tem todas as regras explicadinhas. Perfeito. Bom, a próxima pergunta seria, né, se é verdade que agora nós temos uma única regra, né? Parte disso você já respondeu, né? Então, você falou que Aham, realmente não, que, né, que existem várias situações e que depende muito da situação para a aposentadoria sair, certo? exatamente. São várias regras, né? Para quem já estava no sistema, para quem Uhum. já tinha pago alguma contribuição até o dia 13 de 11 de 2019. Perfeito. Aham. Então, vamos falar um pouquinho sobre microempreendedores, né? Então, assim, a gente sabe que os microempreendedores, né, eles pagam uma taxinha lá de seus 70, 50, R$ 70 e eles têm alguns benefícios a favor deles, né? Quais são esses benefícios que o INSS concede a esses tipos de contribuidores? Então, o MEI, ele tem direito à aposentadoria, Uhum. né? Aposentadoria e a aposentadoria por invalidez, que hoje já tem outro nome, né? A reforma denominou ela como aposentadoria por incapacidade permanente, salário maternidade, pensão, auxílio reclusão. São esses 5 benefícios: pensão, aposentadoria, Uhum. benefício por incapacidade temporária, salário maternidade e salário auxílio reclusão. Uhum. A gente ouve muito eles falarem sobre qual, né? São três aqui os mais procurados em questão, né? Que é a aposentadoria, né? Que eles também contribuem, né? E eu queria Uhum. abrir um parênteses aqui. Bom, primeiro, antes de falar sobre a aposentadoria do MEI, vamos falar sobre a maternidade, né? As pessoas acham que é só abrir. Ó, eu abri meu MEI há 30 dias atrás, mas o meu neném nasce daqui a 60 dias, né? Dá pra ter esse benefício, doutora? Né? Acho que não, né? Não, infelizmente não. Eu não sei se você vai lembrar, Karina, mas um pouquinho antes eu falei de carência. Uhum.
A carência, ela é o número mínimo de contribuições que foram pagas dentro do prazo. Então, assim, todos os benefícios têm uma carência. Então, por exemplo, quando o MEI paga atrasado, ele vai ter um tempo de contribuição, mas não vai contar para a carência. Então, vamos pensar no seu exemplo, salário maternidade. Uhum. O salário maternidade precisa de 17 anos de contribuição. Eu vou receber 64% da média, até chegar no 100%, que é quando faz 30 anos de contribuição. Perfeito. Então, E gente, aí, pode desculpa. falar. Não, pode falar, fica tranquilo. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente? Se eu pagar sempre o salário mínimo, não tem como fazer milagre. Ou a aposentadoria vai ser de salário mínimo, né? Porque é uma média. Então, Uhum. se a gente tem interesse em melhorar o nosso benefício lá na Uhum. frente, nós precisamos fazer uma contribuição num valor um pouco melhor, né? Então, assim, Exatamente. há formas de pagar mais. A gente pode complementar as contribuições, a gente pode pagar adicional, sempre pensando num benefício melhor. Mas, claro, se eu sempre paguei salário mínimo, o benefício vai ser salário mínimo, com certeza. Entendi. Gente, eu quero aqui estar falando um pouquinho sobre esse valor de salário mínimo, né? Nós empreendedores normalmente pagamos o mínimo que eles chamam de prolabore, né? Que é alguma retirada mínima lá de um salário mínimo. Então, tem muitas pessoas que acham que estão pagando aquilo ali, fazem sua retirada, né? E depois eles acham que eles vão ter o retorno disso como um valor expressivo, né? Então, que fique bem claro aqui que você está contribuindo com o salário. É, exatamente. Muita gente reclama. Ah, mas o valor da aposentadoria é pouco. É, realmente é mesmo. Um salário mínimo é um valor baixo. Porém, se sempre contribuiu dessa forma, não há milagre a ser feito, né? Uhum, perfeito, isso mesmo. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre um outro assunto que é um assunto muito comentado no momento, que é a revisão da vida toda, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sei que vocês tratam isso lá no escritório e eu acho que com muita prioridade vai poder falar aqui. Para nós, eu não entendo nada, gente, então nesse ponto sou totalmente leiga, estou aqui para ouvir e entender o que é essa contribuição da vida toda. A revisão da vida toda, Karina, tem aparecido muito na mídia, né? Nos jornais, enfim, na internet, porque ela foi julgada esses dias. Tem alguns dias, há uns poucos dias foi divulgado o acórdão, acho que semana passada, se não me engano. O que é essa revisão? Então vamos primeiro para quem que cabe? Cabe para quem já é aposentado ou pensionista que recebeu um benefício até 12/11/2019, que é um dia antes da reforma, tá? Essa revisão é feita pedindo para que se considere toda a vida contributiva do cliente, né? Por isso que chama revisão da vida toda. O que acontece? O INSS, ele considera as contribuições apenas a partir de junho de 2014 em diante. Todos os benefícios concedidos, mais recentemente, são feitos dessa forma. Porém, os advogados, fazendo interpretação da lei, na verdade pedindo o cumprimento da lei, solicitou que o INSS considerasse todo o período contributivo. E essa forma é uma revisão que pode ser muito benéfica para Uhum. quem, principalmente para quem trabalhava e ganhava um bom salário antes de 94 e depois saiu das empresas. Por exemplo, o meu escritório tem muito bancário, assim. Eles saíram do banco e o padrão remuneratório, o salário deles, caiu. Então, Entendi. com essa revisão, a gente consegue melhorar o valor do benefício. O que eu gostaria de ressaltar, Karina, é que a revisão da vida toda não é para todo mundo, tá? Ela precisa ser feito um cálculo antes,
porque em muitos casos ela é pior, ela reduz o salário de benefício. Ah, então existe essa Então, condição que talvez reduza. aham, então é uma ação que precisa de uma consulta com um especialista em direito previdenciário que faz um cálculo para analisar a possibilidade. Deixa eu corrigir aqui melhor. Possibilidade todo mundo tem, todo Uhum. mundo pode pedir. Porém, em muitos casos ela não é benéfica. Por isso que é necessário fazer o cálculo e consultar antes, porque em muitos casos ela reduz o salário e uma vez entrado com a ação no judiciário, não se pode mais desistir, né? Então você vai ter um benefício pior no fim. Perfeito? Totalmente entendido. Gente, a gente está chegando aqui no final da live, tá? Assim, eu espero que a Carol volte aqui muitas vezes, né, Carol? A gente tentou fazer uma transmissão ao vivo hoje, tá? E eu quero justificar isso aqui, que é bem importante. Existe um esforço muito grande nosso aqui, da Carol, para que acontecesse essa live, né? Nós tivemos um problema técnico aqui que demorou realmente muito para entrar e nós não conseguimos colocar ao vivo. Mas conforme prometido, a gente vai estar subindo esse material aqui para vocês no canal, para que vocês realmente tenham acesso a essas informações que eu acho muito importante, né? Então, eu queria trazer aqui no finalzinho uma informação muito importante, né? Vocês não sabem, mas eu e a doutora Caroline, né, nos tratamos de Cacá e Carolzinha, né? Então, nós somos amigas há muito tempo e eu tenho uma estima muito grande pela Carol, né? Já passamos por muitos momentos bons e muitos momentos difíceis juntos e construímos uma sólida amizade, né? E daí depois, para quem sabe a minha história, já fomos ao Japão, já retornamos, né? A doutora Caroline agora já tem o seu próprio escritório e durante todo esse período, nessa construção toda, nós fizemos uma grande parceria, né? Então, vocês não sabem, mas assim, lembra que eu falei para vocês no começo que nós fazemos também a parte do RH aqui. Então, quando os nossos clientes precisam de algum auxílio, né, a nível trabalhista, alguma coisa nesse sentido, né, que precisam de um apoio de um advogado, nós recorremos à doutora Caroline, que é a nossa parceira aqui dentro do RH e nos ajuda nesse sentido. Então, se você precisar de uma defesa para sua empresa, precisar de alguma coisa nesse sentido, a Inaba Vicente atende também os nossos parceiros, né, Carol? Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu quero. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, Karina, minha amiga, como você já disse, né? Estamos juntas há muitos anos, nos vimos nos formar, estudar, melhorar, criar os nossos próprios negócios, né? Vimos nossas famílias crescerem e é muito bom ter uma parceira que é muito além de uma parceira profissional, né? Eu tenho uma amiga e uma parceira muito boa, né? Agradeço toda a confiança no trabalho do meu escritório. Você conhece muito bem o nosso trabalho, sabe que trabalhamos com muita dedicação, com respeito ao cliente, com respeito aos nossos parceiros. E te dizer que eu tô aqui porque você precisar. Espero estar aqui esclarecendo as dúvidas, né? Estou à disposição para os teus clientes, pelo que eles precisarem. E é isso, gratidão para você, Karina. Muito obrigada pela confiança. Gente, isso aqui é um espaço de longas datas, de muitas conversas boas, de muitos sorrisos, já nos divertimos muito, porque assim, a gente tem aqui um lema, gente, que não dá para levar a vida de uma forma difícil. Então a gente traz na leveza, na brincadeira mesmo. Claro que tratamos os assuntos com muita responsabilidade, mas assim, existe uma leveza por trás disso, né? Embora sejam duas profissionais que trabalham com situações bem encorpadas, que seria a área do direito e a área das finanças das empresas, mas eu acho que dá para sim, dá para trazer leveza e dá para trazer muita parceria e tranquilidade, né, Carol? Então é isso que a gente procura fazer por aqui também. É isso mesmo, Karina. Gente, eu quero agradecer vocês que estiveram aqui até agora. E, doutora Caroline, quais são as redes sociais que a gente pode encontrar para entender um pouquinho mais do trabalho da Inaba Eficiência? O meu escritório está no Instagram e no Facebook, no perfil Inaba Vicenzi Advogados. E também tem o meu site no www.inabavicenziadvogados.com.br.
Perfeito. Então, se precisarem de alguma coisa no sentido previdenciário, né, precisa entender todas as situações da sua empresa, precisa resolver um problema trabalhista, procura a doutora Caroline, que ela é especialista no assunto e com toda certeza, gente, ela vai atender muito bem vocês, eu posso garantir isso, tá? Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, que ficou com a gente nessa live. Se tiver alguma pergunta posterior, a gente vai estar encaminhando para a doutora Caroline lá no escritório e vocês vão poder estar tendo um retorno das perguntas, das dúvidas de vocês, que eu acho muito importante a gente tirar, tá? Então, doutora, muito obrigada, autoestima para você. Você é uma querida, amada do meu coração. Eu espero realmente que a gente faça muitas e muitas lives e traga muitos assuntos que venham tirar muitas dúvidas de muitos empreendedores e de muitos cidadãos de bens que também precisam muito, né? Então, Combinado, é então. isso. Gente, muito obrigada por vocês terem acompanhado. E não esquece, se travou, dá um F5 e atualiza. Segue a gente lá nas redes sociais e até mais. Tchau!